Estamos continuando a ler o livro Lar Adventista. Vamos falar hoje sobre princípios bíblicos a serem seguidos. E claro, respeito aos direitos das crianças. Estamos no capítulo 52, Governo do Lar. Acompanhe a leitura deste livro que tem nos motivado e nos orientado a sermos a força da nação. A leitura para hoje começa assim. Há necessidade de constante vigilância para que os princípios que jazem no fundamento do governo da família não sejam desrespeitados. E lembre-se, princípios são eternos, hábitos, costumes podem e até devem ser modificados caso não estejam de acordo com os princípios da palavra de Deus. É desígnio do Senhor que as famílias na terra sejam símbolo da família no céu. Por isso, que a sua família e a minha aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, para que os princípios da palavra de Deus sejam enraizados no coração de cada membro da família, seguindo esses princípios, vivendo esses princípios, porque assim, com certeza, seremos um símbolo da família no céu, da família que viverá eternamente pela graça de Deus. E quando as famílias terrestres são conduzidas em linhas justas, a mesma santificação do Espírito será levada para dentro da igreja. E é por isso que eu já mencionei isso e vou repetir. As famílias são a base da igreja e da sociedade. É a família a força da nação. Portanto, continuando a leitura, devem os pais ser eles mesmos convertidos e saber o que é estar em submissão à vontade de Deus. Se os pais não se submeterem à vontade de Deus, se os pais não se converterem dos seus maus hábitos para boas práticas, para fazer aquilo que é certo, para agradar o próximo, se os pais não se converterem e não se submeterem à vontade de Deus, como poderão fazer com que os seus filhos sejam assim? Portanto, devem os pais ser eles mesmos convertidos e saber o que é estar em submissão à vontade de Deus, como criancinhas, levando cativos os pensamentos à vontade de Jesus Cristo, antes que possam representar corretamente o governo que Deus deseja exista na família. Para que a gente possa ter na família um governo correto, com princípios corretos, justo, para que a família tenha ordem, disciplina, seja bem organizada, obedecendo aos princípios da palavra de Deus, aos 10 mandamentos da palavra de Deus, seguindo as orientações e os ensinos de Jesus Cristo, pais precisam se converter. E assim, Deus estabelecerá nessa família seu governo e o governo que ele deseja para a família. O próprio Deus estabeleceu as relações familiares. Ele fez homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva. Ele instituiu o casamento. Ele os abençoou e disse para serem fecundos, para se multiplicarem, para terem filhos. E todos nós podemos seguir as orientações de Deus. Ele estabeleceu, Deus, as relações familiares. E onde nós podemos encontrá-las? Sua palavra é a única orientação segura no trato com as crianças. Somente a palavra de Deus. Ela contém orientações seguras para a nossa vida e também na lida com os pequenos, com as crianças.
A filosofia humana não descobriu mais do que Deus sabe, nem inventou um plano mais sábio que tratar com crianças do que o que é dado pelo nosso Senhor. Quem pode melhor compreender todas as necessidades das crianças do que o seu Criador? Quem pode sentir mais profundo interesse em seu bem-estar do que aquele que as comprou com o seu sangue? Se a palavra de Deus fosse cuidadosamente estudada e fielmente obedecida, haveria menos angústia de alma por conduta perversa de filhos ímpios. Veja como a palavra de Deus é importante. Deus ama você, Deus ama a família, Deus ama seus filhos, sua filha. Deus ama e Ele não se cansa de amar. Porém, Deus também repreende, disciplina aqueles que Ele ama. Porque Ele quer que as pessoas façam aquilo que é correto, aquilo que é certo, pensando no bem-estar de outras pessoas, não somente pensamentos egoístas do bem-estar próprio, mas ajudando, servindo. Fomos feitos para servir, assim como Jesus veio a este mundo, nasceu como uma humilde criança, cresceu para servir, para satisfazer a humanidade com aquilo que a humanidade mais sente falta, a presença de Deus em sua vida. Jesus veio para servir. Por isso eu quero convidar você a ler da palavra de Deus a primeira carta de João. 1 João, capítulo 3, versos 1 ao 6. Você verá ali que o amor de Deus é tão grande por nós que Ele nos chama de filhos e nós podemos chamá-lo de pai. Deus nos conhece profundamente. Ele nos fez e podemos conhecê-lo praticando os seus ensinos. Leia com a sua família 1 João, capítulo 3, versos 1 ao 6. Terminando a leitura de hoje, respeito aos direitos das crianças. Lembrai-vos de que as crianças têm direitos que devem ser respeitados. Os filhos têm reivindicações que os pais devem reconhecer e respeitar. Quais são elas? Eles têm o direito a privilégios tais como educação e instrução que os farão úteis à sociedade. Respeitados e amados aqui, lhes darão aptidão moral para a sociedade do puro e santo porvir. Instrua, eduque seus filhos para serem membros úteis da sociedade. Aos jovens deve ensinar-se que o seu bem-estar, tanto presente como futuro, depende em grande medida dos hábitos que formarem na meninice e na juventude. Hábitos nos fazem praticar e repetir princípios. Por isso que hábitos são importantes quando regidos por princípios da palavra de Deus. Cedo, os jovens devem ser acostumados à submissão, à abnegação e respeito pela felicidade de outros. Ser submisso ao pai, à mãe e principalmente a Deus. Abnegar é negar o próprio eu, a satisfazer a si mesmo e respeitar a felicidade de outros. Devem ser ensinados a subjugar o temperamento rude, a conter as palavras impulsivas, a manifestar invariável bondade, cortesia e domínio próprio. Coisas boas que precisamos ensinar à juventude, desde pequenos,
podemos aprender e podemos ensinar. E os nossos filhos podem aprender. Mas lembre-se, a melhor maneira de ensinar o caminho é andando pelo caminho com eles. Por isso que eu quero convidar, não é nem convencer, né? Porque quem sou eu para convencer alguém? Mas eu posso lhe convidar a ser um vencedor com a sua família. Para isso, coloque os princípios da palavra de Deus em prática. E claro, cante com a sua família do Novenário Adventista, louvando a Deus através do hino Vencedor Cada Dia, número 76. Se encontra no YouTube. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, porque ainda podemos contemplar na beleza da natureza o Deus Criador que Tu és. Obrigado, Senhor, porque podemos trilhar caminhos que são seguros para instruir nossos filhos, nossa família, naquilo que a Tua palavra ensina. Abnegação, respeito, atos de bondade, enfim, crer e confiar em Ti, para que a nossa vida não se limite apenas a esta que vivemos aqui neste mundo, mas que ela possa persistir e ser eterna pelos méritos de Jesus Cristo. Por isso, por causa de Jesus, podemos Te agradecer e pedir, pois Tu és um Pai bondoso. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Compartilhe com outras famílias, porque se é bom para você, para sua família, pode ser bom também para outras famílias. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.